pessoal! Hoje o papo é reto, preciso e cirúrgico. A gente está aqui no estúdio com o Dr. José Ricardo, que é um dos principais nomes da urologia no país, especialista em cirurgia robótica, o cara que comanda uma tecnologia de ponta para salvar a vida do seu paciente com uma precisão milimétrica. A gente também vai aproveitar esse episódio para falar de saúde masculina, quebrar alguns tabus e, claro, entender como é que um robô pode ser tão sensível ou mais sensível do que muito homem que acaba fugindo do consultório, não é mesmo, doutor? Seja Exatamente. bem-vindo, obrigado por aceitar, né, nosso convite de conversar aqui com a gente. Então vamos lá, eu acho que a gente tem que começar aqui tirando um mito, né? É o robô que opera ou é o senhor que tá ali no controle? Tem homem que acha que o robô vai levantar e tomar alguma decisão sozinho? Isso é muito comum. Na verdade, é uma dúvida que praticamente todos os pacientes que estão tendo o primeiro contato com a cirurgia robótica referem. O robô não faz nada sozinho. O robô ele é composto por três componentes. Um componente que entra em contato com o paciente, que é o chamado de carro do paciente. Então, essa unidade do robô está em contato com o paciente. Uma outra unidade que é o console, que essa sim é onde o cirurgião, no meu caso, fica. Então a gente não tem contato com o paciente. E um outro que é o carro de vídeo. Então essas três unidades elas se comunicam e o cirurgião que fica colocado nesse console, ele faz movimentos com a mão, com as mãos e com os pés. E com isso o robô reproduz nesse carro do paciente que é o que está em contato com o paciente. Então é assim, o robô não faz nada sozinho, tudo depende do comando do cirurgião, mas ele tem a capacidade de corrigir pequenas imperfeições do movimento do cirurgião. Perfeito. Hoje, que cirurgia robótica é essa que a gente tem que acabou transformando, né, as cirurgias de urologia? A principal, Cirurgias urológicas, perdão. a principal cirurgia urológica é o câncer, para o tratamento do câncer de próstata, né? É porque é uma doença extremamente comum, é a segunda doença mais comum do homem, tirando quando a gente fala de câncer, né? Então ele por ser uma doença muito prevalente, o robô hoje atua principalmente no tratamento do câncer de próstata. Mas na urologia ele é utilizado em inúmeras outras doenças. Por exemplo, o tratamento da doença benigna da próstata. Quando a próstata é muito grande, o robô também se faz como uma das principais opções para o tratamento. No câncer de bexiga, ele também é utilizado quando a gente precisa fazer cirurgias para retirar parte da bexiga ou totalmente a bexiga e fazer a reconstrução dessa via urinária. Ele também é utilizado para tratar doenças do rim, então, desde cálculos renais específicos, né, que tem a indicação pelo robô, a tumores, a malformações, a estenoses da via excretora do trato urinário. Então ele na urologia, ele é empregado em praticamente quase todas as doenças oncológicas e algumas doenças benignas da especialidade. Em que momento o senhor percebeu que essa tecnologia, assim, tendo conhecimento, né, com a tecnologia, que o senhor falou assim, isso daqui vai transformar, né, a urologia e pensou em trazer isso também para Mato Grosso do Sul? Como é que foi esse ponto de partida? Então, na verdade, a gente começou a ter contato com a cirurgia robótica no Brasil em 2003, mais ou menos, que foi quando chegaram as primeiras unidades do robô no Brasil. Essas unidades estavam em São Paulo, tanto no Hospital Einstein, quanto no Sírio-Libanês. E a gente começou a ter contato ainda em uma fase, eu estava na faculdade, depois na residência, a gente começou a ter o primeiro contato com essa tecnologia. E ela é, como se diz, apaixonante e os resultados são incontestáveis. Então, quando você vê um paciente que pode usufruir dessa tecnologia, o resultado é impressionante quando comparado a outro paciente. Então, é um consenso que realmente não tem volta. A cirurgia robótica ela traz muitos benefícios, ela melhora muito a qualidade de vida pós-operatório desse paciente. Então, não tem volta. Então, já lá atrás, eu e um outro grupo de médicos já começamos a nos preparar para que isso acontecesse. E a gente vem trabalhando para que esse robô chegasse aqui no Mato Grosso do Sul há mais ou menos uns 3, 4 anos. E agora temos 6 meses aí que a gente tem a primeira plataforma robótica
que é o Da Vinci, né, que é a melhor plataforma robótica disponível hoje no Brasil, aqui disponível para os pacientes em Campo Grande. Da 20, né? O É, nome dela. é. O senhor falou aí de algumas características que são muito positivas, né? Então, mas é mais segura, ela tem uma recuperação mais rápida, além de ser menos invasiva. Que características assim que você pode falar? A cirurgia robótica realmente é surpreendente. A cirurgia robótica, primeiro que ela é uma cirurgia minimamente invasiva, né? Então a gente faz a cirurgia, por exemplo, no câncer de próstata, para tratar o câncer de próstata, com pequenas incisões, que variam de 2 a 3, 4 centímetros. E através dessas incisões, o robô tem acesso à parte interna do abdômen do paciente, onde vai ser realizada a cirurgia. Então, só pelas incisões menores, a gente já consegue um trauma cirúrgico muito menor. E com isso, uma recuperação muito melhor. Além disso, o robô ele tem a capacidade de um refinamento dos movimentos cirúrgicos do cirurgião. Então a gente mexe em estruturas, a gente manipula estruturas muito pequenas, muito delicadas, que sem o auxílio do robô, a gente acaba traumatizando essas lesões, essas regiões, mais do que o necessário. Então o robô ele consegue também, por ser mais preciso, uma qualidade do ato cirúrgico muito melhor. E com isso a gente diminui a resposta endócrino-metabólica ao trauma, que é uma reação pós-cirúrgica que o paciente tem. Então, como a gente causa menos dano, esse paciente também vai ter uma recuperação muito melhor. Além disso, ele é um paciente que ele fica menos tempo internado. Então, a gente diminui a chance de infecção hospitalar. É um paciente que vai usar menos tempo sonda vesical, que é aquele catéter que serve para drenar a bexiga, no caso da cirurgia do câncer da próstata. Então ele vai ficar menos tempo com essa sonda e com isso também a gente vai ter uma recuperação mais rápida e menos chance de infecção. Então esse paciente, ele fica internado no máximo aí 24, 36 horas, volta às atividades normais de uma maneira muito precoce e com uma recuperação da qualidade de vida muito boa. Isso tudo se deve a uma cirurgia muito mais precisa, com menor dano periférico da região onde a gente vai atuar. Perfeito. E é uma cirurgia que a gente já teve em Mato Grosso do Sul, né? Agora, nesse mês, a gente celebrou aí 6 meses, né, de tecnologia funcionando aqui. Como é que foi desde que isso aconteceu? O que o senhor percebeu nesse caminho da trajetória da cirurgia robótica já em Mato Grosso do Sul? As pessoas estão tendo uma aceitação também? Porque às vezes as pessoas, quando não têm conhecimento sobre a tecnologia, né, ficam com aquele receio. Será que eu vou encarar isso? Um robô me operando? Né? Imagino que tenha isso, essas dúvidas pelo caminho também. Sim, sim. O que acontece? A gente conseguiu a instalação desse primeiro centro robótico no Hospital da Cacemes, né? Então, como você falou, faz 6 meses que a gente vem fazendo cirurgias robóticas aqui no Mato Grosso do Sul. As primeiras cirurgias fui eu que fiz, então a gente fez tanto cirurgia para câncer de próstata, cirurgia para câncer de rim, cirurgia de retirada da bexiga, a gente fez estectomia com reconstrução intracorpórea, que é uma das maiores cirurgias que existe. Então, o resultado está sendo muito bom e animador. Agora, o próximo passo do centro robótico é que outras especialidades comecem a atuar também na plataforma robótica, além da urologia. Porque a demanda a gente tem, né? Na saúde. Exatamente, e os pacientes, como você falou, já perceberam que o resultado é muito melhor. Então, é difícil o paciente hoje interpretar que uma outra tecnologia seja melhor do que o robô. Então, é muito comum já no consultório, o paciente já chega querendo a cirurgia robótica, porque a informação na mídia, nas redes sociais, já fez esse primeiro trabalho com ele de mostrar que realmente a cirurgia é muito melhor. Mas a gente tem que continuar fazendo, né? Eu sinto que a gente tem que continuar fazendo esse papel de informar e de falar do assunto sem tantas barreiras, porque ainda tem gente que eu quero entrar aí nesse assunto que a gente não pode deixar de lado, que foge do consultório. Quero te fazer uma pergunta bem direta, porque é tão fácil um homem ir no ortopedista quando tá com dor no joelho,
do que no urologista quando tá com uma dor no saco. Isso é verdade. O homem foge do urologista. Ao meu ver, primeiro porque o urologista ele vai atuar na via urinária, mas também na parte genital masculina. Isso, querendo ou não, deixa o paciente um pouco receoso. E, além de tudo, tem o famoso e tão amedrontador, temido toque retal, né? Que a gente faz nos casos de câncer de próstata, suspeita de câncer de próstata, rotina para câncer de próstata, que são os pacientes específicos a partir de uma certa idade. Então, não é todo homem que vai no urologista que vai fazer exame de toque, nada disso. Mas, sem dúvida, eu acho que é porque a gente acaba abordando essa região, que é uma região mais sensível. E a gente ainda, querendo ou não, vive num país, né, conservador, que o machismo, o senhor acredita que também é uma coisa que leva, né? Que atua nisso. A mãe leva a filha com 12, 13 anos a primeira vez no ginecologista. O homem, a gente não vê isso, né? Então, o homem vai a primeira vez no urologista com 30, 40 anos, quando tem o primeiro sintoma de alguma coisa. Isso é muito comum ainda no consultório. Médico, o que não falta para médico é história. O senhor conhece algum caso assim que te marcou muito, justamente de uma situação como essa, de um medo ou machismo, que colocou a vida de um homem em risco, que não fez ele ir ao urologista, e quando foi, a situação já estava... Deve ter várias histórias, mas alguma dessas te marcou, assim, que faz a gente refletir, né? Isso eu atendi há 10 dias no máximo, um paciente que foi bem isso. É um paciente novo, 52 anos, e ele, com história do pai de câncer de próstata, então ele já deveria ter começado essa rotina mais cedo, lá atrás, ele não fez, e agora ele estava diante de um diagnóstico de câncer de próstata, né? E a preocupação dele era assim, doutor, eu vou ver meu filho sair do 2º grau? Então, você vê que os valores em uma hora dessas são muito importantes. Ele não quer saber de nada, ele só queria saber se ele ia ver o filho concluir a primeira formação aí, né? Então, isso é típico, né? Porque é o paciente que acaba negligenciando a saúde, descobre a doença, às vezes, em um momento um pouco mais avançado, e aí o tratamento acaba sendo um tratamento mais agressivo. Sim. Ou, quando a gente já pega numa fase mais avançada, talvez nem tenha muita possibilidade de cura. Sim. Né? Então, a importância de procurar o especialista é extremamente importante. Quanto antes, né? Quanto antes, melhor. Eu acho que a gente deveria ter essa cultura de ensinar os meninos, né, a importância do cuidado, tanto quanto a gente tem para as meninas, né? Exatamente. Porque eu acho que eu já vi muitos homens que não foram pisar no urologista, né? Aí, como o senhor falou, dos 50 e poucos anos. Deve ter ido num clínico geral, feito um exame de sangue, mas o urologista acaba sendo... Mas a gente vê que isso vem melhorando. Graças ao Novembro Azul, que é o programa que vocês, a pessoal da imprensa, da mídia, atua de uma forma muito importante, a gente vê que essa conscientização vem melhorando. Então, hoje, é difícil um paciente se negar a fazer o exame de toque. Ainda tem, mas são poucos. E isso quando eu estava na residência, nem faz tanto tempo assim. Lá em 2011, 2010, era uma coisa muito comum. O paciente, não, toque não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Hoje já não é uma coisa tão comum isso acontecer. Né? Então, os pacientes já começam a aceitar, a encarar isso de uma forma mais tranquila. E isso, sem dúvida, vem como resultado do trabalho de vocês na mídia, de uma forma geral. O senhor até respondeu, acho que uma pergunta que eu queria muito fazer, que é isso. O senhor tem de São Paulo, Campo Grande, Brasília, né? Então, eu acho que você conseguiu ter uma dimensão aí do padrão dos pacientes, de como que é o perfil. Então, a gente tem já uma geração... A gente pode dizer que a gente já tem uma geração mais consciente desse cuidado da saúde masculina? Ou a gente ainda patina nesse conservadorismo? Eu acho que a gente melhorou, né? Quando a gente olha, como eu falei lá atrás, teve uma melhora, não tem como a gente falar isso. Temos ainda que trabalhar, né? Não podemos baixar a guarda, porque as doenças masculinas, como as femininas, mas principalmente o câncer de próstata, é uma doença que muda completamente o prognóstico do paciente a partir do momento que eu faço o
eu detecto essa doença. Então, se é uma doença que está detectada em um momento mais precoce, a gente está falando de níveis de cura de 90%, 95%. Quando a gente pega essa doença em uma fase mais avançada, talvez não tenha mais o que fazer. A gente só vai dar qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida desse paciente, mas não vai levar à cura, né? Então vai melhorar os sintomas, vai melhorar os sintomas para urinar, dor e etc., mas a gente não vai conseguir curar o paciente. E isso depende basicamente de quando eu descobri essa doença. Então, por isso que é importante a gente continuar trabalhando nessa conscientização para que a gente possa colher esses frutos aí de uma forma bem tranquila, como a gente gostaria, né? Se o senhor pudesse dar uma mensagem direta para um homem de 40 anos que nunca pisou num consultório de um urologista, que mensagem o senhor diria hoje para ele? É assim, é uma mensagem dura, né? O exame de toque, o homem não vai porque ele tem medo do exame de toque. Quem não foi é por causa disso, na verdade, né? Vai ser feito, o exame de toque vai ser feito. Ou você faz em um momento que a gente consegue diagnosticar uma doença inicial e consegue fazer a cura, ou você vai ser submetido a um exame de toque em um momento que não tem muito mais o que fazer. E a hora que a evolução do câncer de próstata, por exemplo, é uma doença muito triste. É um paciente que sofre muito, né? É um paciente que tem muita dor, que tem dificuldade de urinar, que urina sangue. É uma série de complicações que esse paciente vai ter. E aí você não vai se importar no exame de toque, porque o exame de toque vai ser o menos importante a hora que se você se deparar com uma situação dessa, né? Então, procure o urologista, faça a rotina de próstata, faça seus exames gerais, para que você consiga descobrir ou o câncer de próstata ou qualquer outra doença em uma fase inicial, para que a gente consiga fazer um tratamento menos danoso e menos sofrido possível para esse paciente. Viu, pessoal? Então aproveita, compartilha esse trecho aqui com o seu irmão, com o pai, né? Com os amigos, porque é muito importante essa ida ao médico e essa prevenção, né? Exatamente, muda completamente a sobrevida que a gente chama, né? O tempo de vida e a qualidade de vida desse paciente nos próximos anos. O senhor falou aí a gente fala do Novembro Azul, a gente tem esse período de conscientização, mas a gente acredita que durante o ano inteiro, né, tem que ter isso. Quando a gente fala, a gente tem alguns números, assim, pelo menos uma média hoje de quantos homens são atingidos pelo câncer de próstata, né, ou uma idade média, o que a gente pode exemplificar só para O tentar... câncer de próstata é uma doença extremamente comum. A gente fala de 1 em cada 6 homens. Nossa, É muita gente. é muita gente. Então, se a gente olhar aqui na produção, contar, você fala, meu, é assustador, porque cada 6 homens, um provavelmente vai ter câncer de próstata. Então, é uma doença extremamente comum. A gente está falando de 65 mil novos casos por ano. E é uma doença extremamente comum que a gente não consegue evitar, não existe como evitar de uma maneira muito precisa o câncer de próstata, porque ele é basicamente influenciado pelo fator genético, pela idade e pela cor de pele. Então são fatores que a gente não consegue atuar. Não tem como a gente atuar na sua idade, não tem como a gente atuar na cor de pele. Mas a gente consegue fazer o diagnóstico precoce. Essa é a importância, essa é a mensagem que tem que ficar. Que o câncer de próstata é uma doença comum, extremamente agressiva nos casos avançados, mas é uma doença que com uma chance de cura muito grande, dependendo só de quando a gente faz esse diagnóstico. Então, é uma doença que exige muito da urologia, exige muito dessa parte de atenção do urologista. O urologista precisa estar muito atento ao câncer de próstata no consultório, para que se faça esse diagnóstico de uma maneira mais precoce possível. Né? Então a gente é comum ver no consultório pacientes que vêm acompanhando com colegas com PSA um pouquinho acima do normal e vem sendo acompanhado. Aí chega no consultório, você faz o exame de toque, percebe que não está 100%, faz um outro exame, ou uma ressonância, ou mesmo uma biópsia de próstata, e a gente fecha o diagnóstico de
de tumor de próstata. Então, é importante que o urologista fique atento a esses detalhes para que faça esse diagnóstico. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 42. Quanto tempo de carreira? Eu acabei a residência em 2012. 2012, eu sou de humanas, 20 vamos lá. Eu formei em 12, 2008. Já deu 22, 10. 12 anos. 12 anos. 12 anos de urologia. O que te levou para essa especialização, urologia? Provavelmente foi o robô. Porque o robô, quando eu estava aí acabando a cirurgia geral, ele estava sendo muito fomentado no Brasil. Né? Ele estava sendo muito... Porque antes de fazer urologia, a gente precisa fazer cirurgia geral, residência em cirurgia geral. E onde eu fiz a residência em cirurgia geral era muito forte a urologia. E os chefes da urologia na época falavam muito do robô e estavam muito envolvidos nessa implantação do robô no Brasil. Então, sem dúvida, eu acho que esse foi um dos chamariz aí para a especialidade, né? E aí, quando a gente começa a fazer a urologia é uma especialidade muito, muito abrangente. A gente tem tanto a parte clínica, tem a parte cirúrgica, a gente atende homem, atende mulher, atende criança, né? Eu não mais, mas na residência você passa por todas essas áreas, faz transplante, então é uma área muito, muito grande, né? E uma das áreas que mais está envolvida a tecnologia, na parte de cirurgia. Né? Então, nas áreas cirúrgicas, a urologia é uma das que mais está relacionada à parte tecnológica. Né? Então, foi uma oportunidade que o senhor viu aí também de trazer e aproximar essa tecnologia que é tão necessária e que faz tanto sentido hoje para a gente ter. Exatamente. Quando eu fui fazer meu primeiro contato lá com o robô, em 2012, eu fui para um centro nos Estados Unidos, e lá era o maior centro do mundo onde se fazia cirurgia robótica na época, né? E aí existiam poucas unidades do robô no Brasil, e os robôs que existiam estavam localizados em grandes centros, nas grandes capitais. E o pessoal que tinha dinheiro no Brasil naquela época, que o dólar devia estar 2, mais ou menos, para 1, iam operar lá, nesse serviço. E na época custava $100 mil o tratamento. Então o paciente saía do Brasil, ia para lá, operava e voltava para o Brasil nesse pacote de $100 mil aí. Já tinha viagem, já tinha a cirurgia, já tinha o hotel, já tinha tudo. E eu lembro que eu perguntei para um empresário carioca do Rio de Janeiro que tinha ido para lá. Aí eu falei para ele, pô, por que você veio para cá, né? Se você tem essa tecnologia disponível no Rio, já tinha no Rio de Janeiro. E o que te fez vir para cá? Ele falou, doutor, é muito dinheiro, né? $100 mil na época, por mais que seja 2 para 1, era bastante dinheiro. Ele falou assim, a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. Porque se der alguma coisa errada, eu não posso olhar para trás e falei, se eu tivesse feito de tal forma, isso é o peso da doença, né? Então, faça tudo que esteja ao alcance, porque realmente esse momento é importante, né? Sim. Então, foi uma mensagem que ficou pra gente ali que fez todo sentido na hora. Você olhar e falar, realmente faz sentido mesmo você procurar o que existe de melhor e tá dentro do seu recurso. Exato. E a medicina é isso, né? É todo dia tentando buscar o melhor para a saúde humana, né? Para dar melhor qualidade de vida para todo mundo. Exatamente. Né? Não só no momento cirúrgico, mas no pós, né? No pós, Essa é uma das vantagens da cirurgia robótica. Sim. Uma das principais vantagens. Oncologicamente, ali durante a cirurgia, você também consegue ser mais preciso, mas você consegue melhorar muito a qualidade de vida nesse pós-operatório. O paciente que faz uma cirurgia, por exemplo, aberta e fica incontinente, ou uma cirurgia por vídeo e fica incontinente, que não é incomum, né? Por melhores que se dizem os cirurgiões, mas não é. A gente sabe que não é. A vida desse paciente é muito ruim. Imagina você usar fralda o dia inteiro, 3, 4, 5 Sim. fraldas por dia. Onde você chega, todo mundo percebe que o cheiro fica ali e a qualidade de vida dessa pessoa fica muito ruim, né? Então, é para isso que existe a cirurgia robótica. Não que não possa ter complicações na cirurgia robótica.
mas a gente sabe que é muito menor do que nas outras. Perfeito. É isso, né? Acho que quanto mais tecnologia a gente apostar, com certeza é melhor. Sem dúvida. Então a gente pode ser enfático em dizer que há 6 meses em Mato Grosso do Sul, a cirurgia robótica tem transformado aí a saúde masculina, né? O que a gente fazia antes era levar, antes e ainda a gente faz isso, né? É levar os pacientes para operar nos centros onde existe a plataforma robótica. Então a gente... Que era fora daqui. Que era fora daqui. Então o paciente passava com a gente indicava a cirurgia, esse paciente ia geralmente para São Paulo, que é onde eu faço parte do corpo clínico lá de um hospital, e a gente operava esse paciente e retornava para cá. Ou para Brasília e me retornava para cá. Agora, com a cirurgia robótica aqui, a gente muda esse eixo, né? Então, agora a gente tem para oferecer para o paciente ficar em Campo Grande. Então, há 6 meses, a gente tem disponível aqui o robô X, que é o robô da Intuitive, que é a fabricante do robô, né? Que é uma empresa americana que fabrica esse robô, que chama Da Vinci, né? E o Da Vinci temos a plataforma X, que é um robô de 4ª geração, que é o que existe mais moderno hoje disponível no Brasil, né? Perfeito. Não existe nenhuma geração mais moderna disponível no Brasil. Existe nos Estados Unidos já os robôs de 5ª geração, mas ainda não estão disponíveis para o Brasil. Então é isso, há 6 meses o robô opera em Campo Grande, mas será que é sozinho ou não? Pois é, bom. Obrigada, viu, doutor? Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês, a gente está sempre à disposição. E falar sobre saúde é importante todos os dias, né? Sem dúvida, estamos sempre à disposição. O importante é levar o conhecimento e tocar o coração das pessoas para a importância de conscientização e fazer os diagnósticos precoces das inúmeras doenças, aí, não só urológica, como cardiológica, reumatológica e todas as outras doenças. Que a gente consiga tocar o coração dos marmanjos aí, fazer todo mundo ir pro consultório médico. Obrigada, doutor. É isso, um prazer. Um abraço e até a próxima, galera.